Olá, amigos, tudo bem? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de quando você estiver assistindo o vídeo. Eu pretendo aqui explicar um pouco mais do documento que foi enviado no grupo a respeito da coleção de moedas do Museu de Arqueologia Bíblica. Então, vou apresentar aqui o arquivo. Opa, como é que eu posso aumentar ele certinho? Bom, então vamos lá. É, Então, essa parceria é do Grupo de Estudos da Antiguidade, o GEAN, com o Museu de Arqueologia Bíblica. E o Museu de Arqueologia Bíblica tem um grupo de pesquisa também, que é o Grupo de Pesquisa e Estudo em Arqueologia, Ciências Bíblicas e Interdisciplinaridades. Só um breve contexto, o Museu de Arqueologia Bíblica ele é uma instituição museológica e o objetivo dele é preservar, pesquisar e comunicar, através do seu acervo, o conhecimento arqueológico relacionado ao contexto da Bíblia Sagrada. Então, ele foi fundado no ano de 2000. Antes de 2023, o museu funcionava na biblioteca do NASP, numa pequena sala com algumas peças em exposição, e quase que 60% do acervo estava guardado ali na reserva técnica do Centro-Arte. Nós temos um acervo de aproximadamente 3.000 itens, e eles estão distribuídos em quase 4.500 anos de história. Então, é um acervo rico, né, relevante, no nosso contexto brasileiro, inclusive, né? E uma das coleções que se destaca é justamente a coleção de moedas. Antes de eu apresentar, essa tríade, ela norteia o museu, né? Então, a ideia de preservar o acervo, pesquisar o acervo e comunicar. Então, o primeiro passo foi dado na coleção de moedas, que é a preservação. Então, as ações de restauro, manutenção, acondicionamento, né, foram feitas. Uma pesquisa inicial aconteceu, né, e nós pretendemos, com esse projeto, aprofundar as pesquisas dessa coleção e comunicar através de uma exposição, do livro, né, que nós pretendemos publicar, artigos, né, enfim. Bom, o acervo de moedas antigas, ele chega ao museu no ano de 2012, foi doado pelo Dr. Milton Afonso. Antes, essa coleção estava na Unisa, que é a Universidade de Santa Amaro, lá em São Paulo. Na época, a instituição pertencia ao Dr. Milton, né? E ela foi transferida para o UNASP. O Dr. Milton adquire essa coleção de moedas antigas através de um bancário, né? Ele compra essa coleção de um bancário ligado ao Banco Itaú. Então, de moedas antigas, o acervo ele chega no número de 1.500. Então, é um acervo relevante. Então, essas moedas têm essa origem no Mediterrâneo, no Oriente Médio, né? Então, nós temos moedas gregas, romanas, judaicas, persas. Também compõem aí a coleção algumas moedas brasileiras, francesas, né? E de outros países também. A coleção, 90% dela está na reserva técnica ainda. Nós temos poucas exposições, poucas dessas moedas em exposição, então a maioria está no acervo, guardada, né, esperando aí o momento para ser mostrada, né, ao público. O acervo de moedas antigas, né, que está disponível para estudo, que foram inventariadas, né, e tem inclusive alguma descrição, é justamente as moedas gregas, as moedas romanas, as moedas persas, as moedas judaicas, as moedas chinesas. Então essa coleção, né, falando de antiguidade, ela é uma das maiores do mundo, né, se não a maior da América do Sul, e nós temos a alegria de ter aqui no nosso acervo, e a ideia é explorar essa coleção, né? Isso é, está previsto, inclusive, no plano museológico do MAP, essa ideia de explorar o acervo rico, né? Então, o catálogo
eu uso esse termo catálogo aqui na apresentação, mas não é bem um catálogo, nós temos um inventário, né? O catálogo, ele é algo mais sistematizado, tem informações mais precisas, né? Então, o que nós temos hoje é um catálogo barra inventário que está em uma planilha do Excel. Então, nós temos ali as moedas inventariadas com o seu número tombo, uma descrição, data, origem. Então, elas estão organizadas, né? Na planilha, né, que eu vou enviar ao grupo, não tem a fotografia da moeda. Nós estamos no processo de fotografar ainda, mas se você selecionar as moedas, né, olha, Sérgio, eu gostaria de analisar essas moedas, me interessei por essas aqui, eu consigo colocar, buscar essas imagens e disponibilizar também no nosso grupo. Aqui nós temos uma visão geral, né, dessas moedas. São 1939, mais especificamente. Então se destaca aí a coleção de moedas romanas, que é a que mais tem moedas, né, 546 moedas. Se a gente juntar com as moedas do Império Romano do Ocidente, né, e do Oriente também, né, então dá mais de 600 moedas ali, então é algo bastante relevante. As moedas gregas também relevantes para o nosso contexto, né, de instituição religiosa, né, as judaicas também fornecem aí grande possibilidade de pesquisa. Então, o que já foi estudado? Como eu disse, a doutora Janaína Xavier, que na época era museóloga do MAB, ela, no seu plano museológico, ela grifa, né, que a maior necessidade do acervo, a carência maior está justamente na coleção de moedas, porque é uma coleção que não foi explorada, não foi publicada. Então, é o ouro do museu, digamos assim, né? É essa coleção numismática. Então, ela apresenta isso no plano museológico, que foi resultado da sua pesquisa de mestrado, no ano 2015. Bom, então, o primeiro passo desse estudo sistemático da coleção de moedas, nós fizemos o inventário, que está disponível na planilha do Excel. A doutora Viviana Lomonaco, ela é uma italiana que é pesquisadora na Universidade de São Paulo. Ela está analisando as nossas moedas gregas, as quase 200 moedas gregas, arcaicas e clássicas, e ela está pesquisando e analisando essas moedas. O projeto dela, né, do pós-doc, é confeccionar um catálogo sistemático, né, dessas moedas. E eu escrevi um artigo que foi publicado em janeiro desse ano, sobre as moedas gregas do período helenístico. Né? Então, a academia conhece o acervo numismático do MAB a partir da dissertação da professora Janaína, mas ela não analisa as moedas. Né? Irá conhecer quando a doutora Viviana publicar a coleção, o catálogo da coleção de moedas gregas. E hoje, o primeiro artigo, o único artigo que analisa, né, as moedas do MAB, né, uma parte delas, bem pequena, é esse artigo que eu vou mostrar para vocês. A iconografia das moedas gregas do período ptolomaico, uma análise com base no acervo do Museu de Arqueologia Bíblica do Centro Universitário de Engenharia de São Paulo. Então, uma pesquisa que eu assinei com a equipe de pesquisa do museu, né? Então, nós analisamos um recorte bem específico, geográfico e temporal, né, as moedas do período ptolomaico, e tratamos do tema, fazendo a análise iconográfica, da propaganda política. Então, as moedas eram utilizadas, né, o espaço das moedas, elas eram cunhadas, e esse espaço, né, era utilizado para disseminar a ideologia, né, política. Então, eu analiso isso. E, nas conclusões, eu inauguro o acervo numismático do MAB, chamando outros pesquisadores, né, para analisar essa coleção. Então, quando o professor Milton apresentou o seu desejo, né, de estudar o acervo de moedas, eu acho que foi algum encontro, né,
dessas pesquisas, nessa pesquisa que estava iniciando ali, que acredito que ele nem sabia também. Bom, eu estou estudando na USP, eu pretendo analisar a coleção de moedas romanas da República por meio de uma tecnologia que se chama RTI. Esse é o meu projeto de pesquisa. Eu estou fazendo o ano de disciplinas, né? E no próximo ano a gente inicia, de fato, a, a pesquisa. E como eu disse, a pesquisa da professora Viviana sobre a coleção de moedas gregas. Tirando isso, todo o acervo ele está disponível para pesquisa, né? Então, o que é que nós podemos explorar como grupo de pesquisa? Os aspectos iconográficos das moedas, né? Então, olhar para a coleção, olhar para a moeda, para além da sua questão monetária, para além do dinheiro, né? É mais do que dinheiro, né? Então, nós podemos analisar as questões relacionadas à história, arquitetura, poder político, propaganda, só tentando identificar os símbolos, né? Algo que está crescendo nos estudos numismáticos é justamente tentar identificar os discursos por trás dos símbolos que são utilizados para cunhar as moedas. Há uma lacuna na literatura que é uma relação que eu acredito que nós podemos fazer, que é de teologia numismática. Algo também muito interessante. Há poucas pesquisas que relacionam, né, a teologia, a questão da interpretação bíblica com as moedas, né? A rota de circulação monetária, saber aonde essas moedas circulavam, né? A questão de escaneamento 3D, né, que é algo mais prático, também há pouco. Catálogo, que é a descrição das moedas, então pouco conhecem, ainda mais no contexto brasileiro. Nós temos um catálogo de moedas romanas da USP, que foi feito em 2015, somente, e o catálogo de moedas do Museu Nacional, que foi feito em 2016. Só temos dois catálogos sistemáticos de coleção de moedas no Brasil. Então, é algo que a gente pode contribuir, né? Há uma lacuna nesse sentido. E interpretar esses símbolos, né? Então, a gente percebe que a academia tem crescido, né, nessa temática. Bom, eu trago aqui um exemplo. Essa é uma moeda de Herodes o Grande. E o que a gente pode discutir, o que a gente pode levantar, né, olhando para a moeda, tentando codificar os símbolos, né? Então, nós temos aqui, no anverso, um tripé cerimonial com a inscrição tipicamente grega, né? É, e aqui a inscrição nós podemos traduzir como pertence ao rei Herodes, em grego. Do lado, um símbolo muito interessante, que há uma discussão gigantesca sobre esse símbolo. Pode ser um tau, né? E um uro. Então, um staurograma aqui, será? Alguns apontam que pode ser o início aí de cristograma, né? Olha que interessante. Desse lado, é interessante esse símbolo aqui, que é uma estrela, pode ser uma estrela de Davi, talvez, né? Então, o Herodes, ele utilizava desses elementos judaicos, tradicionais e elementos gregos, né? Então, o seu desejo aí era agradar tanto os gregos, agradar os romanos, né? O Império Romano, como um rei cliente que ele era, e também tentar, de alguma forma, agradar os judeus também. O motivo pode explicar de Herodes não utilizar a imagem dele, né, nas moedas, né? Bom, então algumas possibilidades do que seria esse símbolo aqui, esse staurograma. Então, aqui nós temos um resumo de uma apresentação oral que eu realizei no Congresso de Arqueologia do ano passado, e fica aqui para vocês usarem de exemplo, né, de um tipo de pesquisa de análise iconográfica interessante. Mas só para aguçar vocês, nessa pesquisa, eu busquei as interpretações que existe para este símbolo.
o tal e o ro, né? Então, alguns apontam que pode ser, de fato, o estaurograma e o uso, né, ser uma... Porque ele vai ser utilizado depois nos manuscritos gregos, né, cristãos, a palavra cruz é substituída, né, por essa, pelo estaurograma, né, e inclusive a imagem gráfica lembra de Jesus da cruz, né. Há alguns arqueólogos que irão interpretar esse símbolo dizendo que ele pode estar associado ao hieróglifo. Lembra também, né? Aquele símbolo egípcio e está associado à questão da vida, né? Alguns entendem também que esse estaurograma ele pode ser um valor simbólico, indicar um valor, né, numérico. Alguns apontam que pode estar relacionado ao número 90, né? Há quem diga que, e essa é uma, inclusive, opinião um pouco mais polêmica, mais distante, talvez, da realidade, que é o símbolo ele ser em vez de um tal, um ki, né, um ri. É, então, o Kiho, as iniciais do nome de Cristo. Então, a gente pode até levantar, pode ser, será que Herodes acreditava ser o Messias, o enviado, né? Há alguns que identificam essas letras como sendo a assinatura do emissor. O dono da Casa da Moeda, que foi cunhado dele, marcou ali com as iniciais do seu nome. A interpretação mais aceita, né, mais comum, na verdade, é que pode se referir a, ao título de tetrarca da Judéia, né? Então, a abreviação, né, da palavra tetrarca, né, em grego. Então, veja, é algo que é um símbolo e dá muito pano na manga aí para discutir, né, para pesquisar. Então, aqui vai algumas sugestões de pesquisas e capítulos. Então, num primeiro bloco, falar sobre a história do dinheiro, né? Como que foi feita essa transição do sistema de troca para o sistema monetário, né? Fazer uma introdução ali, eu acho interessante, para abrir o tema. A numismática como ferramenta para o estudo do passado, relacionar a história e a arqueologia. Um capítulo para falar sobre a coleção de moedas antigas do MAB, né, contar a história dessa coleção, a análise dela, contar um pouco sobre a história do colecionismo, de onde veio o desejo de colecionar moedas, né? De onde vem o desejo de ter de ter esses objetos, né, em coleções privadas, né, coleção particular. Então, eu acho interessante também discutir sobre isso. Falar sobre, fazer um levantamento, né, das coleções de moedas antigas no Brasil, onde estão, né, as coleções. Depois disso, a gente pode partir para o bloco de análise dessas moedas. Então, aqui eu coloquei algumas sugestões. São só sugestões, vocês podem sugerir outros temas, outras temáticas, a partir do banco de dados, né, que eu vou enviar para vocês. As moedas do Império Persa, poder e domínio nas imagens dos arqueiros, representações de animais nas moedas persas, então é algo que os persas usam muito, né? A representação de animais, leão, touro, né? Nós temos moedas de Dário I, Xerxes, Artaxerxes, então estudar essas e fazer essa análise eu acho muito interessante. A gente pode partir para a análise das moedas gregas, então, ideias, né? Representações do feminino nas moedas gregas clássicas, então, identificar as moedas que trazem uma representação feminina, como que são utilizado, né, o retrato do feminino, né? Elementos arquitetônicos, então, há muitas moedas que trazem imagens de palácios e templos. E essas moedas são, inclusive, utilizadas hoje para ajudar a reconstrução desses templos, desses palácios. Eu tenho uma pesquisa iniciada, não terminei, tenho um rascunho que eu falo sobre o embelezamento das mulheres romanas. E a, a cultura material que eu estudo são as moedas. Então, eu estudo os penteados das mulheres romanas. E quem quiser se unir aí e falar sobre esse tema, também estou à disposição. Algo que tem bastante possibilidade de pesquisa são analisar as moedas judaicas. Então, a gente pode fazer a iconografia das moedas judaicas, falar sobre a
Jesus e o dinheiro, né? Então, quando Jesus menciona a, a moeda da viúva pobre, a moeda do tributo, então todas essas possibilidades aí é, podem ser úteis, né, para a pesquisa. As moedas de Herodes o Grande, interpretando os símbolos, então é algo que eu iniciei e talvez o Dr. Milton se interesse, né, que gosta aí de interpretar os símbolos gregos, né, então fico à disposição também. Que é a verdade, as moedas de Pôncio Pilatos dialogam com Jesus. Então é algo muito interessante, porque Pôncio Pilatos coloca um cajado que é uma bengala que era utilizada pelos sacerdotes romanos da época para comunicar com o divino, né? E Pilatos está diante de Jesus, diante ali do ser divino, e ele pergunta que é a verdade, né? Diante da própria verdade. Então, acho que há uma análise interessante para fazer. Algo muito interessante. Apocalipse 13 e as moedas de Domiciano, a marca da besta. Então, há interpretações que a respeito do Apocalipse que identificam, né, a questão de pagar, comprar e vender com o uso de moedas cunhadas por Domiciano, e é ele que retorna o culto aos imperadores, né, então algo interessante que dá para fazer no contexto do Apocalipse, e a numismática. Roma sob as colinas, então há uma moeda muito legal que eu vou mostrar aqui para vocês, onde Roma está sob as colinas, né? Então algo que pode ter relação com a mensagem do Apocalipse. A gente pode falar também sobre as moedas bizantinas, né? Então os símbolos cristãos nas moedas. Então tem muita coisa legal, interessante. Então aqui eu dividi em possíveis blocos, né? Claro que essa apresentação são só sugestões. Depois o professor Milton, o professor Adenilton, o professor Francisco vão sentar e redigir um projeto mais consistente e ver como que a gente pode dar sequência a isso. Mas aqui a gente podia iniciar com um bloco de introdução, moedas persas, gregas, romanas, judaicas, né? Moedas de teologia também. Então, essa é a moeda que eu acho muito interessante a gente analisar, e há quase nada de pesquisa sobre essa relação, né? Roma está sendo representada aqui por essa mulher, está sobre as sete colinas, né? É algo muito legal. Bom, eu gostaria de sugerir capítulos que o MAB pode contribuir com o projeto. As Moedas de Herodes o Grande é um projeto que eu gostaria que fosse incorporado, né? Um capítulo. A Dor de Cebela em Roma, então algo também que eu iniciei, eu acho interessante. E o MAB pode contribuir também com um outro artigo, um outro capítulo de livro falando sobre. É, caiu de novo? Não. Ah, não, tá gravando. Algo também sobre as moedas da Judéia Capta, que a gente tem bastante. Bom, essa é uma bibliografia sugerida e é isso. Como é que para a gravação?